Boa noite. Vamos para mais um capítulo do crédito tributário. Já falamos sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sobre a extinção do crédito tributário e hoje vamos falar sobre a exclusão do crédito tributário. Esse regramento está lá nos artigos 175 a 182 do Código Tributário Nacional. A exclusão do crédito tributário pode ocorrer mediante isenção ou anistia. Hipóteses essas que se constituem numa espécie de renúncia fiscal. Cumpre observar inicialmente que, muito embora seja excluído o crédito, não se desobriga o contribuinte das obrigações acessórias. Então vai dizer o artigo 175. Exclui o crédito tributário a isenção, primeiro, a anistia. E o parágrafo único vai falar: a exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal, cujo crédito seja excluído ou dela consequente. Então, a exclusão está relacionada com a obrigação principal, não com a obrigação acessória. A isenção consiste em uma norma infraconstitucional que exclui o crédito tributário, impedindo a incidência da norma de tributação. Portanto, deverá ocorrer antes da prática do fato gerador. Antes da ocorrência do fato gerador, deve haver uma disposição legal excluindo o crédito tributário que decorreria daquele fato. Por isso se diz que a lei exclui da tributação hipótese que constitucionalmente poderia ter sido tributada. Nós sabemos que a imunidade, ela exclui, pelo texto da Constituição, a hipótese de incidência, exclui o crédito tributário, ou seja, a imunidade é uma ausência do poder de tributar. Então, o poder de tributar fica excluído pela própria Constituição no caso de imunidade. No caso de isenção, o que exclui o poder de tributar é a lei ordinária. Ambas excluem o poder de tributar, só que a imunidade, a exclusão está no próprio texto constitucional e a isenção está numa norma infraconstitucional. E, portanto, é nesse aspecto que encontramos a distinção entre isenção e imunidade, na medida em que a isenção é retirada mediante lei da possibilidade de tributar. Pode-se tributar, mas o ente federativo, por política de gestão pública, opta pela renúncia da receita. Enquanto a imunidade é a impossibilidade originária de tributar, porque estabelecida lá na Constituição. Existem várias teorias sobre a isenção. Eu
gosto mais da teoria adotada pelo próprio Código Tributário Nacional, que vai dizer que a isenção é uma dispensa do pagamento do tributo. Pode-se tributar? Pode-se tributar. Porém, o ente federativo, ele pega e dispensa. Ele vai, por questões de política pública, ele vai acabar dispensando o pagamento daquele tributo, não é? Bem, podemos classificar as isenções assim: é geral. Primeiro, a isenção pode ser geral, aquela que decorre diretamente da lei, não dependendo de qualquer requerimento da parte interessada, nem de posterior ato administrativo. É geral. Por exemplo, isenção do imposto de renda sobre rendimentos em caderneta de poupança. É geral. Específica é aquela que se efetiva mediante despacho da autoridade administrativa. Ou seja, uma vez editada a lei, a parte interessada deve requerer junto à administração pública a concessão do benefício mediante comprovação do preenchimento dos requisitos necessários. O exemplo é a isenção de IPVA para deficientes físicos que adquirem veículos adaptados. Então, lei, mas tem que demonstrar, tem que requerer junto à administração pública aquele benefício. A isenção, ela pode ser total, quando concedida sem qualquer restrição, para aquele tributo que se pretende excluído. Um exemplo poderia ser o aposentado com casa de até X metros quadrados não paga o IPTU, ou pode ser parcial, é aquela que vigora pela redução, não é, da base de cálculo. A isenção também ela pode ser autônoma, quando concedida pela mesma pessoa jurídica titular da competência para instituir o tributo, ou seja, a isenção de tributos federais pela União, de tributos estaduais pelos estados, de tributos municipais pelos municípios, e ela pode ser a chamada isenção, que hoje já não mais se admite, a isenção heterônoma, é aquela concedida por pessoa jurídica diversa daquela que é titular da competência para instituir e cobrar o tributo. Então, por que a isenção heterônoma não deve ser admitida? Porque vai dizer lá o artigo 151, já falamos sobre ele, inciso 3º, que vai dizer: é vedado à União instituir isenções de tributos da competência dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Aí vem a consagração de que só pode isentar quem tem o poder de tributar. Então, a isenção heterônoma hoje ela é inconstitucional. Por quê? Porque trata-se de uma isenção concedida por um ente público, ou seja, isenção concedida pela União de um tributo que é do Estado, que é do município. Daí não é mais possível, diante da leitura que fizemos do artigo 151, inciso 3º. Bem, a anistia, diferentemente, a anistia, o fato já ocorreu. A anistia, enquanto que a isenção abrange o crédito tributário, a obrigação de pagar o crédito tributário, a anistia vai se referir às infrações cometidas
anteriormente à lei que a concedeu. Então, a anistia refere-se às infrações. Nós vamos terminar de analisar as isenções. O artigo 176, ela vai dizer que a isenção pode ser restrita a determinada região do território da entidade tributante em função das condições a ela peculiares. Então, ela pode se limitar a determinadas regiões, conforme o caso. O artigo 177 vai dizer: salvo disposição de lei em contrário, a isenção não é extensiva às taxas e às contribuições de melhoria. As isenções, então, devem se limitar aos impostos. Não é extensiva às taxas e às contribuições de melhoria, que aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão. Ou seja, como nós dissemos, a isenção abrange situações anteriores, não alcança tributos instituídos posteriormente à sua concessão. O 178 já vai nos dizer: a isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo, observando, e ali no Código Tributário Nacional vai falar o inciso 3º do artigo 104, que é nada mais, nada menos que o princípio da anterioridade, que nós já estudamos lá na Constituição. Então, a isenção pode ser revogada? Sim, quando ela foi fixada por um prazo certo e mediante determinadas condições, ela pode ser revogada, desde que obedecida a regra da anterioridade e agora também a regra 90ª. Tem uma súmula, a súmula 544 do Supremo Tribunal Federal, que vai dizer: as isenções tributárias concedidas sob condição onerosa, ou seja, você recebe a isenção, mas se cumprir tais condições, e essas condições têm uma natureza onerosa para o contribuinte, não podem ser livremente suprimidas. Então, as isenções podem ser revogadas? Sim, quando não concedidas a isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições. Se ela for concedida com prazo certo e em função de determinadas condições, não pode ser revogada. Se ela for concedida com prazo certo e em função de determinadas condições, não pode ser revogada. Mas se não for assim, ela pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo. Então, ela só não pode ser modificada e revogada quando ela for concedida por prazo certo e em determinadas condições. Daí, como diz a súmula 544 do Supremo Tribunal Federal, sendo essas condições onerosas, as isenções não podem ser livremente suprimidas. Mas, se não for por prazo certo e nem em relação a condições onerosas, elas podem ser, sim, revogadas ou modificadas por lei a qualquer tempo, mas desde que observado o princípio da anterioridade e também o princípio da 90ª, cumulativamente. Aí ela vai no artigo 179, ela vai falar que a isenção, como nós já dissemos, ela pode ser geral, não é? Mas quando ela não for geral,
ela tem que depender caso a caso de despacho da autoridade administrativa em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou em contrato para a sua concessão. Então, são aquelas diferenças que nós vimos da isenção geral, que não depende de nenhum tipo de requerimento, ela é concedida de maneira ampla, e a específica, aquela específica que precisa efetivamente de um determinado requerimento. Como citamos o exemplo lá da isenção do IPVA para deficientes físicos, não é? Que vão adquirir aqueles veículos adaptados. No artigo 180, agora vai falar sobre a anistia. E ele diz: a anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei que a concede. Então, a anistia, ela se refere às infrações. O crédito já foi constituído, já houve um inadimplemento por parte do contribuinte, cuja consequência é a imputação de multa, né? Nesse panorama, a anistia consiste exatamente na feitura de lei posterior com a finalidade de perdoar a multa. Então, a anistia se refere também a uma obrigação de pagar, mas uma obrigação de pagar que não decorre do crédito tributário em si, mas sim de uma infração que foi cometida pelo contribuinte. Tem aí uma discussão se fica impossibilitada a concessão de anistia quando o ato praticado for qualificado como crime, não é? E as infrações foram resultantes do conluio entre duas ou mais pessoas, pessoas naturais ou jurídicas. Vamos então para o texto novamente. A anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei que a concedeu, não se aplicando aos atos qualificados em lei como crimes ou contravenções e aos que, mesmo sem essa qualificação, sejam praticados com dolo, fraude ou simulação pelo sujeito passivo ou por terceiro em benefício daquele. Então, concede-se a anistia para, digamos, perdoar a multa, né? Moratória, mas se o ato caracteriza crime, a anistia ali não vai alcançar. Não se aplica, portanto, a atos qualificados em lei como crime ou contravenção, mas mesmo que não seja crime ou contravenção, o ato foi praticado com dolo, com fraude, simulação pelo sujeito passivo ou por terceiro, mesmo que seja por terceiro, mas em benefício do sujeito passivo. Salvo disposição em contrário, as infrações resultadas de conluio entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas. Também, além dessas hipóteses que não cabe anistia, também não cabe anistia quando há, porque o legislador chama de conluio ou combinação fraudulenta, não é? Entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas. O artigo 181 vai falar que a anistia pode ser concedida em caráter geral ou em caráter limitado. Caráter geral, então, abrange aí o perdão de toda a multa, né? Limitadamente, quando
essas infrações são relativas a determinado tributo. E a linha B também, ela vai falar sobre infrações punidas com penalidade pecuniária até determinado montante. Pode ser até em relação a determinado tributo, ou pode ser até em relação a um determinado montante. E pode também ela ficar limitada a uma determinada região do ente tributante, em função lá das suas condições a ela peculiares. Então ela pode ser geral ou pode ser limitada. Limitada quando diz respeito a determinados tributos ou diz respeito a determinados montantes da penalidade ou em determinada região. E ela também pode ser limitada, ser interposto como uma condição de pagamento do tributo no prazo fixado pela lei que a conceder, ou por despacho administrativo. Portanto, ela pode dizer, olha, eu te dou perdão dessa multa desde que se pague o tributo dentro de determinado prazo, não é? Dentro de determinadas condições. E o artigo 182 também, ele vai dizer que a anistia, quando não concedida em caráter geral, é efetivada em cada caso por despacho da autoridade administrativa em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para a sua concessão. Bem, então, esse capítulo da exclusão, ele se refere a essas duas figuras, não é? Isenção. Isenção ou dispensa do pagamento do tributo, do crédito tributário. Essa isenção é impedir a ocorrência do fato gerador do tributo através de uma lei ordinária. Já a imunidade, nós dissemos, a falta de competência para tributar que decorre do próprio texto constitucional. A isenção é a ausência do fato do crédito tributário, né? A ausência do poder de tributar, mas através de uma lei ordinária. Bom, e vimos então que a isenção ela pode ser geral, ela pode ser específica, ela pode ser total ou ela pode ser parcial, sempre se referindo aos impostos. Relembramos que a isenção, a não ser que tenha uma lei em sentido contrário, né? Mas a isenção não é extensiva às taxas e às contribuições de melhoria. E também não é extensiva aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão. Há uma regra, a do artigo 111, que vai dizer: interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão e exclusão do crédito tributário. Essa interpretação literal, na verdade, ela não é para favorecer o fisco. Essa interpretação literal deve ser dada para favorecer o contribuinte, para evitar que o fisco, através de interpretações extensivas, reduza o alcance das hipóteses de exclusão e reduza também as hipóteses relativamente à suspensão do crédito tributário. Então, temos que ler também com bastante cuidado essa interpretação literal de que trata
o artigo 111 do CTN. Muito bem. Portanto, este ponto aqui vai nos dizer que não é possível a isenção heterônoma diante do princípio constitucional de que só pode isentar aquele que tem o poder de tributar. E a isenção heterônoma dizia que um ente público pode isentar impostos da competência de outro ente público. Isso tem acontecido, temos invocado a impossibilidade da isenção heterônoma lá na Lei de Execução Fiscal 6.830, que é uma lei federal, não é? Isenta o Estado, o município, não é? Do pagamento de custas processuais. Custos processuais, para começar, são taxas, não é? E aqui está falando que, salvo disposição em lei contrário, a isenção não é extensiva a taxas. Mas há uma disposição de lei em contrário. Todavia, essa isenção de uma taxa estadual, que são as custas estaduais, feita por lei federal, é uma isenção heterônoma. Por isso, os estados, o Estado, por exemplo, o Estado do Paraná, quando perde as execuções fiscais, quando ele é sucumbente, ele reclama, eu estou isento de custas lá pela Lei 6.830. Tudo bem, está escrito isso aí lá. Só que essa isenção lá é uma isenção heterônoma e, portanto, ela não pode prevalecer. O Estado sucumbente tem realmente que pagar as custas processuais, porque, repito, essa isenção não foi recepcionada pela Constituição de 88, né? Não foi recepcionada lá com base no artigo 151, inciso 3º da Constituição, ao qual já nós nos referimos. E só também recapitulando, a anistia se refere daí não ao crédito tributário em si, mas às suas infrações, ou seja, a multa. Desde que a infração não seja qualificado como, em lei, né, como crime ou contravenção, ou que não decorra de ato praticado com dolo, fraude ou simulação, quer esse dolo, fraude ou simulação seja praticado pelo próprio beneficiário ou por terceiro, desde que em benefício do contribuinte. E também quando houver um conluio entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas para contornar aquele dever de pagar a respectiva multa. Bem, tem algumas figuras também comparativas com isso, como a chamada alíquota zero. Uns entendem que a alíquota zero é a mesma coisa que uma isenção. Porém, há sim uma diferença, porque na alíquota zero, teoricamente, não está afastado o poder de tributar. Há o poder de tributar. A única questão é que reduziu-se a alíquota para zero. Claro, na prática é a mesma coisa. Não pagar ou ter alíquota zero, o resultado é o mesmo. Não irá pagar, né? Só teoricamente que dá para fazer essa distinção entre isenção e alíquota zero. Muito bem.
Essa é uma aula em que nós finalizamos essas três hipóteses relativamente ao crédito tributário e iremos começar a trabalhar agora com a chamada ação de repetição de indébito. A ação de repetição de indébito está prevista lá a partir dos artigos 165 do CTN, que trata do chamado pagamento indevido. Se a União, Estado e município cobram tributos indevidos, elas devem restituir, não é? Mas nós vamos analisar que pela Lei 9.868 e por a inteligência aqui da professora Regina Ferrari, aqui do Estado do Paraná, foi estabelecido lá no artigo 27 da Lei 9.868 o que se chamou de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade de uma lei. Normalmente uma lei inconstitucional, ela é nula, inexistente, a sua invalidade, a sua nulidade é ex tunc, ou seja, desde o início. Porém, por razões de segurança jurídica e de relevante interesse social, foi criada a teoria da modulação, em que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade de uma lei não precisam ser necessariamente de natureza ex tunc, ou seja, desde o nascedouro da lei. Ela pode ser de natureza ex nunc ou de natureza prospectiva, digamos. Uma lei tributária feita em 2010, declarada inconstitucional em 2020, essa declaração de inconstitucionalidade tem efeito lá no início e, portanto, todo o tributo recolhido a partir de 2010 seria indevido, seria inconstitucional, não é? Poder-se-ia pedir a devolução de todo ele. Você vai ver que tem um prazo para pedir a devolução. Mas pela modulação, pode-se dizer, não, aquele tributo lá instituído em 2010 foi reconhecido como indevido só em 2020, então só a partir de 2020 que ele não será mais recolhido, mas aquilo que ficou para trás não será devolvido. Bem, essa questão, esse tema, será o objeto aí do nosso próximo bate-papo, quando iremos trabalhar com a ação de repetição de indébito. Até lá!